1 Tessalonicenses. Parte 15. No vídeo anterior, nós aprofundamos o significado da palavra grega porneia, compreendendo que ela vai muito além de um simples pecado sexual. Paulo, em 1 Coríntios 6, confronta uma mentalidade presente em Corinto, influenciada por filosofias gnósticas, que tratavam os desejos do corpo como algo que deveria ser satisfeito sem limites. A ideia era, se o corpo possui apetites, então devemos alimentá-los. Porém, Paulo responde de forma contundente: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. Em um mundo que cultua os prazeres, os desejos desenfreados e o próprio corpo, Paulo nos lembra que fomos chamados para viver de maneira santa, porque pertencemos ao Senhor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe, e é exatamente a partir desta verdade que continuaremos nosso estudo hoje. Se o nosso corpo é para o Senhor, então surge uma pergunta inevitável: como temos tratado o corpo que o Senhor nos tem dado? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não. 1 Coríntios 6 verso 15. Membros de Cristo referindo-se ao nosso corpo físico. 1 Coríntios 6 versos 16 ao 20. Verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Observe o caráter de unidade, o de se tornar um, expresso através do relacionamento sexual. Isto é seríssimo. Verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Observe o caráter de união, de natureza espiritual, quando nos tornamos, pela fé, filhos de Deus habilitados pelo Espírito Santo. Verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Impureza é a palavra grega porneia. Este pecado tem implicações mais graves. Os outros são fora do corpo, este não. Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, não somos de nós mesmos. Será que temos plena consciência disto? E das implicações disto? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7 verso 1. Esta palavra impureza aqui mencionada não é porneia. A palavra grega, no entanto, traz o sentido de contaminação, ou seja, ato pelo qual algo é feito impuro. A palavra grega é molusmos, simbolizando poluir, manchar, contaminar, sujar. Esta palavra é utilizada no Novo Testamento, segundo o dicionário Strong, para aqueles que não se mantiveram puros da corrupção do pecado, mas se contaminaram pela fornicação e pelo adultério. A palavra carne aqui mencionada simboliza o corpo físico. A palavra carne pode significar, dentre outros, corpo físico, natureza adâmica caída, humanidade. Logo, devemos considerar o contexto onde é utilizada. No contexto deste versículo, devemos nos fazer a seguinte pergunta: purificar da carne, como expressão do corpo físico, nos parece claro. Mas o que significa nos purificar do espírito? Nosso espírito humano já não foi regenerado? Sim. O Espírito Santo não habita em nosso espírito? Sim. Nós, outrora éramos trevas, mas agora não somos luz no Senhor? Sim. Então, em que sentido nós devemos nos purificar de impureza no espírito? A explicação está na análise de todo o contexto que se inicia em 2 Coríntios 6 versos 14 ao 18. O contexto fala de adoradores de ídolos. Na perspectiva de 1 Coríntios tem relação com aqueles que iam àqueles templos de ídolos, como já vimos, para uma adoração espiritual e para uma fornicação física. Eles iam no templo para fazer as duas coisas, fornicação e idolatria.
Paulo está unindo idolatria e fornicação. Se o nosso coração não adora o Deus vivo e verdadeiro, em espírito e em verdade, nós estaremos abertos e vulneráveis à fornicação. Este é um par inseparável, fornicação e idolatria. Isto também fica explicitado na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1. É recomendável a leitura de um pequeno livreto, extremamente lindo, chamado Apostasia e Adultério, um tema do noivo e da noiva de Francis Schaeffer, teólogo cristão evangélico americano nascido em 1912 na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele mostra ao longo de toda a Bíblia como ambos temas estão correlacionados. Isso significa que se abandonamos a relação vigorosa com o nosso Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro, então nós estamos abertos à impureza sexual, porque apostasia e adultério andam juntos. Esta compreensão é fundamental e deve estar bem arraigada em nossos corações. Neste sentido, fica claro o entendimento de 2 Coríntios 7 verso 1. Paulo os instrui para que se afastem, seja da fornicação, impurezas relacionadas ao corpo, seja da idolatria, impurezas relacionadas ao espírito. Somente uma adoração viva a um Deus vivo pode, portanto, nos habilitar a viver vidas santas, puras, agradáveis ao Senhor no que concerne ao corpo. Agora vamos destacar 6 notas da santificação que o apóstolo Paulo instrui aos Tessalonicenses, no versículo de 3 ao 8, do capítulo 4. Vejamos as 6 notas importantes sobre santificação. Nota 1. 1 Tessalonicenses 4 verso 3. A santificação é a vontade de Deus. Artigo definido singular. Santificação é, em última instância, sermos semelhantes a Cristo. No aspecto do corpo, aquilo que toca ao nosso corpo e satisfaz a Deus é o que representa e manifesta a vontade de Deus. Por outro lado, tudo que fazemos com o nosso corpo que está em oposição à sua palavra, desagrada a Deus, não é sua vontade para nós, fere o Espírito Santo e contamina nosso corpo, e nosso espírito. Nota 2. 1 Tessalonicenses 4 verso 4. Santificação é fundamental para nossa honra. Nós somos testemunhas do Deus vivo, servos e servas de Deus, filhos e filhas do Deus vivo, nós temos uma reputação santa a zelar, pois carregamos o nome e o testemunho de Deus sobre nossas vidas. Somos testemunhas vivas do Deus vivo. Se abrirmos brechas para intercursos sexuais ilícitos, nós como testemunhas do Senhor, somos desonrados. Hebreus 13 verso 4. Digno de honra, entre todos, seja matrimônio, assim como o leito sem mácula, porque o Senhor julgará os impuros e adúlteros. Veja o peso deste versículo. Se nós permitirmos que se abram brechas para um intercurso sexual ilícito, isto afetará o testemunho e peso espiritual de nossas vidas, afora evidentemente todas as demais mazelas que colheremos, de forma prática, uma vez que o pecado está sujeito à lei da semeadura, o que o homem semear, também ceifará. Nota 3. 1 Tessalonicenses 4 verso 5. Lascívia significa um ardente desejo ilícito. Nós não somos gentios, nós conhecemos a Deus. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2 verso 9. Em Números, nas palavras de Balaão, tomado pelo Espírito Santo, nos é dito que é povo que habita só, e não é reputado, no sentido de contado, entre as nações. Números 23 verso 9. Nossa maneira de viver não é a maneira de viver do mundo. Nossa visão de união sexual não é a visão de união sexual do mundo. Nós não somos aqueles que dão vazão a apetites carnais, porque nós não somos gentios que não conhecem a Deus. Nossa vida de testemunho só poderá, de fato, ser mantida se soubermos quem nós somos no Senhor. E também se tivermos a consciência do nome que está posto sobre nós. Nota 4. 1 Tessalonicenses 4 verso 6. Aqui teremos que ter especial atenção à palavra defraudar. Defraudar alguém é tirar vantagem da vulnerabilidade de alguém ou de sua fragilidade ou de suas necessidades. Que o Senhor nos guarde disto especialmente no corpo de Cristo, mas também na relação com pessoas que não pertencem ao Senhor. Defraudar é, em última instância, explorar alguém, é usar alguém para seu próprio benefício. O Espírito Santo usando a vida de Paulo está dizendo que ninguém deve tirar vantagem das vulnerabilidades alheias.
Observe que na segunda parte do versículo 6 deixa claro algo impressionante, porque o Senhor, contra todas estas coisas, é o vingador. Em outras palavras, Deus mesmo é o vingador contra o pecado da impureza. Nota 5. 1 Tessalonicenses 4 verso 7. O chamado de Deus possui um alvo, este alvo, quanto a nós, é a santificação. Santificação é o alvo do chamado de Deus. Nota 6. 1 Tessalonicenses 4 verso 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas? Que coisas? Este chamado para a santificação, este viver de maneira honrada. Este não defraudar, tirar vantagem, se aproveitar. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita a santificação, rejeita a Deus mesmo. Desprezar a pureza é desprezar o próprio Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.